A paz do Senhor, irmãos. Gênesis, capítulo 18, versículo 1. E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. 2. E ele levou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele, e quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra. 3. E disse: Meu senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. 4. Pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés e descansai debaixo da árvore. 5. E trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações. Depois disso, passareis adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E eles disseram: Faze como disseste. 6. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara, e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a e faça bolos sobre a lareira. 7. E Abraão correu para o rebanho, e trouxe um novilho tenro e bom, e o deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. 8. E ele pegou manteiga, e leite, e o novilho que havia preparado, e o colocou diante deles, e ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. 9. E eles lhe disseram: Onde está Sara, tua esposa? E ele disse: Eis que está na tenda. 10. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida, e eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara ouviu na porta da tenda, que estava atrás dele. 11. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantado em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. 12. Por isso, Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho. 13. E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança. 14. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor. No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. 15. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: Não, mas tu riste. 16. E os homens se levantaram dali, e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. 17. E aconteceu que, quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: Foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. 18. Vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele. 19. Porque eu conheço, que ele ordenará a seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. 20. E o Senhor disse: Porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave. 21. Eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. 22. E os homens voltaram as suas faces dali, e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. 23. E Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios. 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela. 25. Esteja longe de te fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. 26. E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. 27. E Abraão respondeu e disse: Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. 28. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5. E ele disse: Se eu achar ali 45, eu não a destruirei. 29. E falou-lhe mais uma vez e disse: Se porventura se acharem 40 ali. E ele disse: Não o farei por causa dos 40. 30. E ele lhe disse: Ó, não se ire o Senhor, e eu falarei: Se porventura se acharem 30 ali. E ele disse: Não o farei, se eu encontrar 30 ali. 31. E ele disse: Eis que agora ousei falar ao Senhor: Se porventura houver 20 ali. E ele disse: Não a destruirei por causa dos 20. 32. E ele disse: Ó, não se ire o Senhor, e ainda eu falarei somente esta vez: Se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse: Não a destruirei por causa dos 10. 33. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Até amanhã. Permaneçam na presença do Senhor.